Na aula de hoje falaremos sobre integral de superfície de um campo vetorial e de superfícies orientáveis. Tá, então vamos começar entendendo o que é que são superfícies orientáveis. Elas são superfícies que possuem dois lados. Então, se for possível escolher um vetor normal n em cada ponto de S, de modo que n varie continuamente sobre S, então S é chamada de superfície orientada. E a escolha de S fornece, uma orientação. E existem duas possíveis orientações para qualquer superfície orientada. A gente pode entender isso melhor fazendo aqui um desenho. Então imagina que você tem a superfície S aqui. Ela é orientável, orientada, você pode chamar dessa forma, se em cada ponto você pode obter um vetor normal, digamos N1, de modo que isso varie continuamente aqui quando você varia os pontos em S. E em particular o fato dela ser orientada, significa que ela tem dois lados. Então você pode obter, aqui na parte de baixo também um campo de vetores, que são os vetores que apontam para baixo. Então, como é dito aqui, a escolha de n, a escolha do campo de vetores normais fornece uma orientação. Então, como ela tem dois lados, esse campo aqui que vai apontando para cima fornece uma orientação. E esse campo que vai apontando para baixo, ele fornece outra. Por isso que a gente só tem duas possíveis orientações para qualquer superfície orientada. Aí quando a gente tiver uma superfície que é fechada, ou seja, ela é fronteira de uma região sólida E. Então um exemplo, só para a gente entender. Um exemplo de superfície fechada é a esfera. Ela é a fronteira da figura sólida, que é da bola. Então isso aqui é um exemplo de superfície fechada, a esfera. Então para esse tipo de região, a gente tem uma convenção, que a orientação é dita positiva, quando sendo os vetores normais apontando para fora. Ou seja, os vetores normais aqui, a esfera, quando eles estão apontando para fora, aí a gente diz que essa orientação é a orientação positiva dessa superfície fechada. E quando os vetores apontam para dentro, ou seja, você tem aqui os vetores na superfície apontando para dentro, aí a gente diz que essa orientação é a orientação negativa. Tá? Mas isso aqui é para superfícies fechadas. Aí só para justificar um pouquinho porque que a gente quis fazer distinção, lá em cima de superfícies orientáveis, é porque a gente tem exemplos de superfícies que são não orientáveis. Nesse caso, o campo de vetores normais que estão definidos para elas não são contínuos. E um exemplo disso é a faixa de Möbius. A faixa de Möbius você pode construir da seguinte forma. Você pode pegar um pedaço de papel retangular, mais ou menos assim. Então você faz o seguinte, só para perceber, você faz uma marcação nessa ponta daqui e nessa daqui de baixo de uma mesma cor, e você pega e aqui na outra, você marca de outra cor. Então o que é que você vai fazer? Você vai colar essa ponta que está bem aqui nessa que está aqui. Só que você vai colar da seguinte forma: você vai juntar essas pontinhas de azul e você vai juntar as de verde. Então quando você está fazendo essa colagem, você vai ter que fazer uma dobra, Em algum momento você vai ter que dobrar a superfície, Você vai dobrar para poder identificar os pontos. E daí quando você junta, você vai ter essa figura que eu já deixei feita aqui, em que você vai identificar as pontinhas de verde e as de azul. E daí isso aí é um exemplo de superfície não orientável. Então supõe que aqui é você e que você quer andar sobre a faixa de Möbius. Então vamos lá, você começa bem daqui. Então você vai... Quando você chega bem aqui, aí então você vai para a parte de trás, Você vai para essa dobra daqui de trás. Aí você está andando lá por trás. Aí você sai bem aqui, Aí você vai, aí você está andando lá por trás, aí você arrodeia, aí está andando aqui por trás, aí você sai bem aqui agora na parte da frente, dessa parte da fita. Aí você vai lá por trás, aí você consegue chegar no mesmo lugar. Aí o que é que você percebe? Você percebe que essa faixa de Möbius, ela só tem um lado. Ela não tem dois lados, Você consegue atravessá-la inteiramente sem mudar de lado, Então, isso aí é um exemplo de superfície não orientável, E bem curiosa pelo visto, só tem um lado. Aí agora vamos definir a integral de superfície para um campo vetorial. Primeiramente, nós temos que supor que S é uma superfície orientada, ou seja, uma superfície que tem dois lados,
Isso aqui vai ser frequente a partir de agora. Nós trabalharemos com superfícies orientadas, onde a gente tem vetor unitário normal dado por n como sendo as derivadas parciais da parametrização da superfície em produto vetorial, né? Você faz o produto dessas derivadas parciais e embaixo você pega a norma, né? Para que isso fique unitário. Então, você percebe uma coisa, ó. Se a gente pega um campo de R3, ou seja, o campo ele vai ter três variáveis, né? P, Q e R, por exemplo. Então, esse vetor normal que sai aqui, isso também vai ter três entradas. Então, se você fizer o produto interno de f com n, você vai ter três entradas, né, interno com três entradas. Só que esse produto interno aqui ele te gera uma função escalar. Então, o que é que a gente sabe? A gente sabe que para funções escalares a gente conseguiu definir direitinho aqui a integral de superfície, né? Aqui via essa fórmula de número 65. Então, qual é a ideia? Como esse produto interno ele gera uma função escalar, então eu vou pegar e vou definir a integral de superfície do campo f grande em S como sendo exatamente a integral de superfície desse produto interno de f com n, né? Porque isso está bem definido, uma vez que dá uma função escalar e que a gente pode utilizar 65. Então é isso que é a definição da integral de superfície de um campo vetorial, né? A gente dá essa notação aqui, né? f.ds. Veja que isso é parecido com a notação que a gente deu para a integral de linha do campo vetorial, né? Só que lá era ponto .dr. E a essa integral a gente também chama de fluxo de f através de S. Aí você pode me dizer que não está muito confortável com essa fórmula 76. Tem como deixar ela mais explícita? Eu digo sim, tem. Basta você fazer o seguinte, ó. A integral em S de f.ds é, por definição, essa integral dupla do produto interno, né, de f com vetor normal. Aí essa daqui ela é uma função escalar, né, esse produto interno. Então a gente pega e usa essa definição aqui de número 65. Então vai ficar como, né, você destrinchando um pouquinho mais as contas. Isso vai ficar a integral dupla sobre d, né, onde d é o conjunto dos parâmetros que tem imagem igual a S. Aí você vai ter o seguinte, ó, f de r de uv, onde r é a parametrização de S, tá? Produto interno com n, e isso vai multiplicar a norma de dr du com dr dv. Aí, o que é que você faz? Você usa a definição desse vetor normal n, que é essa definição aqui de número 75. Então, você vai ficar com o seguinte, isso é a mesma coisa que a integral dupla em d de f de r de uv, aí você vai ter dr du vetorial com dr dv, isso dividido pela norma, e isso multiplicando essa norma daqui de cima. Então, isso vai se cancelar, né, esse de baixo com esse de cima, e daí a integral de superfície do campo, na realidade, significa isso aqui, ó, integral dupla em d de f de r de uv, produto interno com esse vetor que resulta do produto vetorial das derivadas, dr du com dr dv. Então, uma fórmula mais confortável, né, é que a integral do campo é exatamente isso aqui, integral dupla em d de f de r uv, produto interno com esse outro vetor aqui. E isso aqui você pode até chamar, né, de uma fórmula 77, né? O significado de 77 é a mesma coisa que 76, só que a gente abriu um pouquinho mais as contas. Aí uma coisa que eu chamo a atenção a vocês é que essa definição que a gente deu de integral de superfície, ela dependeu desse vetor normal aqui que a gente escreveu, né? Repara que se, por exemplo, você troca a ordem dessas derivadas parciais, você considera dv, dr dv vetorial com dr du, esse sinal aqui de n ele vai se trocar, né? Vai ficar com sinal de menos em relação a esse n aqui. Porque o produto vetorial ele é um determinante, você trocou duas linhas, né, essencialmente, então o determinante muda de sinal. Isso significa que se você faz uma mudança nesse vetor normal, essa integral aqui ela pode mudar de sinal, né? Então isso é uma coisa, né, que é meio chata, né, com respeito à integral de superfície. Se a gente não disser nada a respeito do vetor normal, então você utiliza esse daqui da definição 75, né, e a integral vai ser realmente desse jeito.
Agora, se a gente especificar o vetor normal, né, por exemplo, se a gente especificasse que o vetor normal que você vai usar seria o que começa com a derivada de r com respeito a v e você faz com dr du. Então, essa integral teria um sinal de menos, né, isso a depender do vetor normal. A gente vai observar isso melhor num exemplo, mas tem que se prestar atenção nisso também. Bom, então nesse exemplo a gente vai dar uma interpretação, né, para a integral de fluxo. Aí uma questão quanto à nomenclatura, sempre que falar de integral de fluxo, você entende como sendo a integral do campo vetorial, a integral de superfície do campo vetorial. Tá? Isso aqui é uma outra forma de falar. E aqui nós vamos explicar, né, até o porquê que a gente chama de integral de fluxo, né, com respeito a essa interpretação aqui que nós vamos dar. Então imagine o seguinte, que o escoamento de um fluido com velocidade v constante, tá? E essa é uma superfície cuja imagem é um retângulo contido na região em que se dá o escoamento. E vamos considerar o vetor normal NAS, que vai formar um ângulo θ menor do que π sobre 2 radianos com v. Então a gente tem a seguinte situação. A gente tem aqui a parte retangular, né, da superfície. Aí está passando por ela um fluido, né, na direção dessas setas aqui, por exemplo. Né, aí aqui imagina que aqui fica o vetor v e a gente tem o vetor normal AS, né? Então você tem aqui o vetor normal n. Então a gente tem um ângulo θ que fica entre n e v, né? E esse ângulo a gente sabe que é menor do que π sobre 2 radianos. Então nós queremos calcular a integral sobre s de v, né? No caso do campo velocidade. E vamos interpretar o que isso significa, né? Bom, a gente tem que a integral v ds, o que é isso por definição, né? Por definição, isso é a integral em s de v produto interno com normal ds. Né? Isso aqui por definição de integral de superfície do campo vetorial. Mas a gente tem que a velocidade é constante e o vetor normal claramente também é constante. Então aqui isso pode ser escrito como o produto vetorial de v com n fora da integral, né? E você fica com a integral apenas de 1 ds. Mas aí a integral de 1, isso é exatamente a definição de área de superfície, né? Então, isso aqui é exatamente v vezes o normal vezes a área de S. Tá? Porque o resultado da integral de 1 ds, né, a integral de superfície de 1, é exatamente a área. Aí, beleza. Agora, nós queremos, para ter alguma interpretação, nós queremos entender o que é esse produto interno aqui de v com n. O que é que isso significa? Né, a gente tem que, por definição, o produto de v com n, isso é a norma de v multiplicado pela norma de n, multiplicado pelo cosseno do ângulo que fica entre os dois. Né? Isso aqui é que é a definição de produto interno, né? Que a gente dá na geometria analítica. Só que aí o nosso vetor é normal, esse n, né? Então você só vai ficar com norma de v cosseno de θ. Então, pelas relações trigonométricas básicas, né? Isso aqui a gente vê até no ensino médio, a gente tem que o cosseno desse ângulo, cosseno de θ, olhando para essa figura, isso é o cateto adjacente. Então, vou botar assim, cateto ADJ, significado adjacente, dividido pela hipotenusa. Mas a hipotenusa é exatamente a norma de V. Né? Então, dividido por norma de V. Aí, o que é que isso vai significar? Né? Você passando a norma de V lá para o outro lado, significa que o cateto adjacente, cateto ADJ, isso vai ser exatamente norma de V cosseno de θ. Aí beleza, então o que é que isso está significando? Né? O cateto adjacente, se você reparar, é esse tamanho aqui, ó, que vai desde essa ponta até essa outra, né, que está na direção desse n. Então esse cateto adjacente é exatamente essa altura aqui. Isso aqui é que é o nosso cateto adjacente. Então, na realidade, né, esse termo aqui, norma de V cosseno de θ, isso aqui é uma altura. Né, que é essa altura exatamente dado pelo tamanho desse cateto adjacente aqui. Então, tendo noção de que isso é uma altura, o que é que você tem? Você tem uma área e esse produto interno aqui significa uma altura. Então, na realidade, essa igualdade, isso é exatamente o volume do fluido que passa por S. Passa através de S, né, numa certa unidade de tempo. Né? Então, isso é o volume de fluido, né, que está passando por S. Então, aqui a gente tem, né, que o valor, né, a gente já tem o resultado, o valor da integral de superfície será esse aqui, né, produto vetorial, o
produto interno vezes essa área, e a interpretação é que é o volume de fluido que passa por S. Então isso justifica o porquê a gente chama isso de integral de fluxo, né? Porque ele está medindo a vazão, né? Ou seja, a taxa de escoamento de um volume de um fluido, né, que passa por uma seção da superfície, né? Nesse caso está passando aqui por essa seção, que é essa parte aqui retangular da superfície. Aí um campo interessante, né, é o fluxo do calor, que é definido como esse campo vetorial aqui, ó, menos K vezes o gradiente de U, onde K é uma constante que a gente chama de condutividade da substância, né, e a taxa de transmissão do calor é a integral de superfície desse campo, tá? Então aqui a gente tem um exemplo, né, a temperatura U em uma bola metálica é proporcional ao quadrado da distância do centro da bola. Então determine a taxa de transmissão do calor de uma esfera S de raio A e centro no centro da bola. Então como é que a gente faz para resolver esse exercício? A gente começa notando, né, que a temperatura, que é a função que a gente quer, ela é proporcional ao quadrado da distância do centro da bola. Ou seja, a nossa função, o de x, y, z, isso é C, que multiplica x2 mais y2 mais z2. Porque x2 mais y2 mais z2 é o quadrado da distância, né? Desde o ponto até o centro da bola. E essa constante aqui é a constante de proporcionalidade. Então, a gente tem que o fluxo do calor, né, o nosso campo F, é menos K vezes o gradiente de U. Ou seja, isso é menos KC. Aí o gradiente dessa função aqui é 2x, 2y, 2z. Né? Então aí nós já temos F. E agora o que nós queremos fazer é calcular essa integral de superfície aqui. A gente precisa da parametrização, né, da superfície, que nesse caso é uma esfera. Então, geralmente a gente utilizaria as coordenadas esféricas, né? Só que a gente vai fazer isso aqui de uma forma um pouquinho diferente, de uma forma mais simples. A gente tem que essa esfera que a gente vai mexer, né, é uma esfera de raio A. Então, eu te afirmo que o vetor que aponta para fora, né, o vetor normal, ele é dado pelo seguinte: o normal é 1 sobre o raio, que é A, x, y, z. Mas por que é que faz sentido n ser esse daqui, né? Isso é porque quando a gente aprendeu a representar um campo vetorial, a gente pega o vetor, né, e coloca acima do ponto, né? Então, se você reparar, esse ponto aqui ele está aqui sobre essa esfera. Então, quando você pega e multiplica ele por 1 sobre A, isso aqui faz ele ter norma 1. Né? Basta você observar, né, que se você pegar a norma de n, isso é 1 sobre A, aí você faz a norma desse elemento aqui, x2 mais y2 mais z2, isso é a raiz de A ao quadrado sobre A, né, que isso é a mesma coisa que A sobre A, que é igual a 1. Né? Então ele é um vetor normal e ele aponta para fora. E ele é normal à superfície porque é só você pensar que você tem aqui esse ponto aqui de azul, né, que eu estou marcando de verde agora. Então esse ponto ele é representado por um vetor, né, que sai aqui da origem, aí bate bem aqui. Então esse vetor n é exatamente a continuação dele, né? É como se você apenas pegasse ele e deslocasse aqui para colocar acima do ponto. Então você vai fazer o seguinte: você vai calcular diretamente, né, aqui f e n, né, o produto interno de f com n. Isso vai ser exatamente menos 2kc sobre A, e aqui x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Isso é só você observar que aqui o campo F é menos kc, 2x, 2y, 2z, e o normal é esse daqui. Então quando você faz o produto interno, você pode colocar o 2 para fora aqui nesse gradiente da U. Então você só fica com o produto interno de x, y, z com ele mesmo. Então isso dá essa norma aqui ao quadrado, né, que é x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Só que aí a gente sabe que esse ponto ele está aqui na esfera de raio A. Então x quadrado mais y quadrado mais z quadrado é igual a A ao quadrado. Então isso fica menos 2kc sobre A vezes A ao quadrado, que é exatamente menos 2kCA. Então a taxa de transmissão do calor é a integral em S de F ds. Isso é
a integral em S desse produto interno, mais isso é exatamente menos 2kCa, né, porque o resultado é o constante desse produto interno. Aí você fica com a integral dupla em S de 1 ds. Só que aí a integral de 1 é exatamente a área da esfera. Então isso é menos 2kCa. Aí a área da esfera a gente sabe que é 4πa elevado ao quadrado. Isso aqui, se você quiser verificar, mas a gente já conhece. Então o resultado dessa integral de superfície deve ser menos 8πa ao quadrado kc. Aí aqui um exemplo mais pé no chão, né, de como é que geralmente você faz o cálculo. É da seguinte forma, ó. Por exemplo, determine o fluxo do campo vetorial, que é dado por essa equação, através dessa esfera unitária aqui. Então, eu acho mais confortável escrever dessa forma, ZYX, tá, a equação do campo. E daí, nesse exemplo aqui, a gente vai sim utilizar essa fórmula 77. Então, o que é que a gente precisa saber? Primeira coisa, a parametrização, né? A parametrização a gente já sabe, né, de uma esfera é dada pelas coordenadas esféricas, né? Então a parametrização ela depende dos dois ângulos, né? Porque nesse caso a esfera tem raio 1, então o raio é fixo. Aí as coordenadas esféricas são as seguintes: seno de φ, cosseno de θ, seno de φ, seno de θ, cosseno de φ. Aí a gente sabe que o nosso domínio D nesse caso, que é o conjunto onde os parâmetros são tomados, é 0, π, cartesiano, 0, 2π. Né? Esse primeiro aqui, intervalo, é onde você tem a variação do φ, e esse segundo aqui é onde você tem a variação do θ. Pronto, então a gente sabe a parametrização. Aí agora a gente precisa calcular as derivadas, né, que seria dr, dφ e dr, dθ. Né? Então, derivando com respeito a φ, né, você vai ficar com cosseno de φ, cosseno de θ. Aqui no segundo você deriva também só o φ, então fica cosseno de φ, seno de θ. E nessa última você vai ficar só com menos seno de φ. Aí agora você deriva tudo em θ. Então você vai ficar com menos seno de φ, seno de θ. Você tinha derivado ali o cosseno de θ, né? Então derivado do cosseno menos seno, por isso que aparece esse menos. Aí aqui no segundo, seno de φ, cosseno de θ, e no último zero, né? Porque a última entrada não depende de θ. Aí agora você faz o produto vetorial entre os dois. Isso é o determinante. Aí você coloca aí J, K, aí você coloca as linhas, né? Aí quando você faz as contas, né, com esse determinante aí, você vai conseguir esse campo aqui. E a gente também precisa calcular F de R de φ θ, né? A gente precisa calcular essa composição. Isso é a mesma coisa que F. Aí você substitui aqui as suas equações, né? A gente tem o R de φ θ. Então vai ser seno de φ, cosseno de θ. Aqui fica seno de φ, seno de θ, e aqui cosseno de φ. Aí você olha a forma do seu campo F. Seu campo F tem essa forma, ó, F de x, y, z. Aí você começa com z, depois com y e depois com x. Então, quando você está aplicando F a esses elementos, isso vai te resultar cosseno de φ, né? O campo ele vai dar as coisas de trás para frente, né? Isso aqui seria o x, esse o y e esse o z. Então você começa com z, y e x. Então fica cosseno de φ. Aí aqui seno de φ, seno de θ, e por último seno de φ, cosseno de θ. Aí o que é que precisa mais para a gente utilizar a integral dupla, né? A gente precisa fazer o produto interno desse produto vetorial com a f composta, né? Com essa r, com essa parametrização. Então agora vamos fazer f de r de φ θ, produto interno com esse produto vetorial, dr dφ dr dθ. Então isso é o que, né? Vamos arrastar aqui esses elementos. Pronto, então isso significa fazer o produto interno desse vetor com esse outro. Então vamos lá, né? Abrir as contas. Vai ficar o quê? Vai ficar menos seno ao quadrado de φ, cosseno de φ, cosseno de θ, mais, aí você junta os do meio, que é esse com esse, seno ao cubo
de φ seno ao quadrado de θ. Aí você junta os últimos, né, que vai ficar mais seno ao quadrado de φ cosseno de φ cosseno de θ. Aí você pode observar que esse termo cancela com esse. Então aqui você vai ficar com seno ao cubo de φ seno ao quadrado de θ. Então ótimo, né? Aí agora a gente utiliza aquela fórmula, né? Então a gente tem que a integral em S de f ds, isso é, ó, olhando lá para a fórmula, a integral em d, né? Vai ser a integral dupla em d de f dr de φ θ, produto interno, né, com dr de φ, vetorial com dr de θ, dA. Só que aí a gente tem o resultado desse produto interno já aqui, né? Então isso é a mesma coisa que a integral em d do seno ao cubo de φ seno ao quadrado de θ. Aí você escreve na forma iterada, né? Uma vez que d, a gente escreveu lá em cima, d ele é um retângulo, né? Retângulo 0π, cartesiano 0,2π. Então essa integral ela se torna integral de 0 até π, da integral de 0 até 2π, do seno ao cubo de φ seno ao quadrado de θ. Aí aqui dθ e lá fora dφ. Né? Aí você pode separar em duas integrais, né? Uma vez que aqui as variáveis são separadas, você pode puxar, né, o seno ao cubo lá para frente. Então fica a integral de 0 até π do seno ao cubo de φ dφ, que multiplica a integral de 0 até 2π do seno ao quadrado de θ dθ. Aí eu deixo aqui para você abrir essas contas, isso aqui vai dar 4π sobre 3. Tá? Então você resolve aqui essa multiplicação dessas duas integrais e o resultado vai ser esse. Aí para terminar, nós vamos fazer um exemplo que remete a uma observação que eu fiz no começo da aula. Eu disse que a gente tem, né, uma situação chata a respeito da integral de superfície, que é o fato da gente estar definindo ela dependendo desse vetor n aqui. Né? No caso, se você, por exemplo, trocar aqui a ordem no qual faz esse produto vetorial, esse n muda de sinal, e daí a integral de superfície muda de sinal. Então vamos exemplificar, né, nesse caso, quando a gente já tem a orientação do vetor normal definida e a gente tem que fazer uma mudança quando está calculando a integral de superfície. Então vamos supor o seguinte, que a gente tem esse campo vetorial aqui, definido na superfície, que é um pedaço do plano XZ que tem esses vértices aqui. Então vamos determinar o fluxo na direção crescente de y. Então vamos tentar fazer essas contas. Ó, observe, imagina aqui que você tem x, y e z. Aí essa parte lateral aqui é o seu plano XZ e você tem essa parte retangular aqui, né? Que é com esses vértices dados. Aqui você tem a origem, 0, 0, 0. Aqui em cima você tem 0, 0, 1. Aqui você tem 1, 0, 1. E aqui embaixo você tem 1, 0, 0. Isso aqui vai ser o nosso S. Então nós queremos o fluxo na direção crescente de y. Ou seja, como isso aqui é um recorte, né, do plano, eu quero que o vetor normal ele aponte aqui nessa direção do y positivo, né? Eu quero que o normal aponte para cá. Então, primeira coisa, né? Quando a gente quer calcular o fluxo, né, que é a integral de superfície, a gente precisa da parametrização, né? Então, quem é R, que nesse caso a gente pode denotar R de XZ, que a gente tem um recorte do plano XZ, né? Então, essa parametrização dessa parte aqui do plano XZ é dada exatamente por x, 0, z, onde a gente tem bem especificado, né, que o x fica entre 0 e 1 e o y e o z, né, fica entre 0 e 1 também. É só olhar para a figura, né? Você observa aqui, ó, o z está variando aqui desde a altura 0 até a altura 1, enquanto que o x varia desde 0 até 1. E no caso, a superfície ela é dada pelo plano, né, XZ, portanto tem essa parametrização naturalmente, né, com coordenada y0, só que com essa restrição, né, que o x e o z variem nesses intervalos. Aí, o que é que acontece, né? Quando você faz as derivadas parciais dessa parametrização, né, que seria dr dx e dr dz,
você vai ter o seguinte: no primeiro caso você tem 1, 0, 0, e no segundo caso você tem 0, 0, 1. Então, quando você faz dr dx com dr dz, você tem o seguinte, ó, o determinante, aí i, j, k, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Então, quando você faz esse determinante aí, né, você observa que isso vai dar 0, menos 1, 0. Tá aqui o que a gente precisa para usar a fórmula, né? Mas só que note o seguinte, né? Esse vetor aqui ele já é unitário, né? Esse vetor que saiu aqui. E ele está apontando para o lado de cá, né? Ele está apontando para 0, menos 1, 0. Né? Ou seja, está apontando para cá. E aí, o que é que a gente faz nessa situação? Né? A gente quer o fluxo na direção crescente de y, só que na nossa parametrização, o vetor pega e aponta para outro lugar, né? Aponta para a direção contrária. Então, o que é que a gente pega e faz nesse caso? Né? Primeiro, não entra em desespero, e em segundo, basta considerar então o vetor que aponta na direção correta. Né? A gente tem que esse vetor normal que a gente conseguiu está apontando na direção que a gente não quer, né? Está apontando na direção contrária, que é a direção decrescente de y. Então, o que é que a gente faz? A gente simplesmente considera o vetor correto, né? Que aponta na direção crescente de y. A gente considera simplesmente o vetor certo, que é o vetor 0, 1, 0. Considerando o vetor com sinal oposto. Aí, por que é que a gente está fazendo isso, né? Para apontar para a direção crescente de y. A gente tem o seguinte, que a integral em S de f ds, isso vai ser a integral dupla em D de 0x 0. Aí eu já coloquei 0x0 porque mesmo que você componha com a sua parametrização aqui, né, quando você faz f de r de xz, isso vai dar a mesma coisa que f de x0z. Só que usar a definição de f que está lá em cima, ó, a f ela pega a primeira entrada e joga lá no meio e deixa as outras duas nulas. Então, usando isso, né, na verdade, f de x0z, isso é a mesma coisa que 0x0. Por isso que eu já coloquei lá embaixo, né, 0x0. A isso você vai fazer o produto vetorial com o vetor 0, 1, 0. Né, ou seja, com o vetor correto. Né? Apesar daqui a nossa parametrização ter retornado esse vetor com sinal de menos, multiplica esse vetor por um menos para ele apontar para a direção certa. Né? Então, na verdade, a gente considera 0, 1, 0. Então, está aqui embaixo, né? Isso dA. Mas isso é simplesmente uma integral iterada, né? Integral de 0 até 1, da integral de 0 até 1. Quando você faz esse produto interno, né, só fica o do meio, x vezes 1. Né? Então, x dx dz. Aí isso, né, quando você faz as continhas, simplesmente vai dar 1 sobre 2. Pronto, então está aí o resultado. E com isso a gente encerra essa aula de hoje.